Já pararam para pensar em como o governo de fato toma suas decisões? Hoje a gente vai mergulhar na ferramenta por trás de praticamente tudo, desde uma simples multa de trânsito até a licença para um negócio gigantesco, os famosos atos administrativos. Parece que nada, né? Uma coisa é uma punição, a outra é uma autorização. Mas, no fundo, os dois são exatamente a mesma coisa na sua essência jurídica. São exemplos de atos administrativos. É a linguagem oficial que o Estado usa para agir. E é isso que vamos entender direitinho agora. Bom, o nosso roteiro aqui é bem claro. A gente começa com o básico. O que são esses atos? Depois vamos analisar a estrutura deles, o seu DNA. Em seguida, uma questão-chave: quando o gestor pode escolher e quando ele é obrigado a seguir a lei. Daí, a gente vê os tipos de atos que existem e, para fechar, como eles podem ser extintos. Vamos nessa! Então, para começar do começo, o que afinal é um ato administrativo? A melhor forma de pensar nisso é como a maneira oficial, formal, com que o Estado se expressa e impõe a sua vontade. A definição técnica é essa aí, uma declaração de vontade que vem de um lado só, o da administração pública, e que gera consequências no mundo real, no mundo do direito. Basicamente, é a caneta do Estado em ação, criando, mudando ou até extinguindo direitos e deveres para todos nós. E aqui tem uma distinção que é super importante. Nem tudo que a administração faz é um ato. Uma reunião, por exemplo, é um evento, um fato administrativo. Agora, a decisão que sai dessa reunião, que é publicada e formalizada, essa sim é o ato administrativo, porque é ela que produz efeitos jurídicos e que realmente muda as regras do jogo. Ok, agora que a gente já sabe o que é um ato, vamos fazer uma engenharia reversa. Qual é o DNA dele? O que compõe esse ato e o que dá tanto poder a ele? Para qualquer ato ser válido, ele precisa obrigatoriamente ter esses 5 pilares. Pensa numa receita de bolo mesmo. A competência é saber quem é a pessoa certa para fazer. A forma é o jeito de fazer, o passo a passo. A finalidade é o porquê, que é sempre o interesse público. O motivo é a situação real, os ingredientes que levaram à decisão. E o objeto, bom, é o resultado final, o que o ato de fato determina. Se faltar qualquer um deles, o ato pode ser invalidado. E além desses elementos, os atos vêm com, digamos, superpoderes. Eles já nascem com a presunção de legitimidade, ou seja, todo mundo parte do princípio que eles são legais e verdadeiros, até que alguém prove o contrário. Eles podem ser executados na marra pela própria administração sem precisar de ordem judicial. E são impositivos, são obrigatórios, não importa se a pessoa concorda ou não. Agora a gente chega num ponto fundamental. O gestor público tem liberdade na hora de decidir ou ele é só um robô que aplica a lei? E é aqui que a gente vê a grande diferença. No ato vinculado, não tem escolha. A lei é como um trilho de trem, dita exatamente o que fazer. Se os requisitos estão lá, a decisão tem que ser aquela. Já no ato discricionário, a lei dá uma margem, uma pequena liberdade. Mas atenção, essa liberdade não é total não. Ela só existe na análise do motivo e na escolha do objeto, e sempre dentro dos limites que a própria lei estabelece. Beleza, com essa base bem entendida, vamos dar uma olhada agora na diversidade, na grande família dos atos administrativos. Olha só essa diferença na prática, que afeta muito a vida de quem empreende. Uma licença para construir, por exemplo, é um ato vinculado. Se a pessoa cumpre todos os requisitos da lei, a prefeitura é obrigada a conceder. É um direito. Já uma autorização para usar um espaço público para um evento é discricionária e precária. A prefeitura pode dar ou não e pode revogar a qualquer momento se achar que não é mais conveniente. A segurança para quem recebe é totalmente diferente. Outro jeito de entender os atos é pela função de cada um. Temos os normativos, que são como mini-leis, criando regras gerais, os ordinatórios, que servem para organizar a casa, a máquina pública por dentro, os negociais, que criam direitos e obrigações, como uma licença, os enunciativos, que só declaram ou atestam um fato, tipo uma certidão, e claro, os punitivos, como o nome já diz, para aplicar sanções, como as multas. Bom, nada dura para sempre, nem os atos administrativos. Eles têm um ciclo de vida. Então, para fechar, vamos ver como eles chegam ao fim. E aqui, olha só, a diferença entre anular e revogar é gigante. A anulação acontece quando o ato nasceu com um defeito, ele é ilegal. Por isso, seus efeitos voltam no tempo, é como se ele nunca tivesse existido. Já a revogação é para um ato que era perfeitamente legal, mas que por uma questão de conveniência, a administração não quer mais. Os efeitos dela são só daqui para frente. O que já aconteceu, aconteceu.
E ainda tem a cassação. Essa é diferente. Não tem a ver com o ato ser legal ou conveniente. A cassação é uma punição. O ato é extinto porque a pessoa que recebeu o benefício descumpriu alguma regra que era condição para mantê-lo. O exemplo clássico é a perda da carteira de motorista. E claro, existem outros jeitos de um ato morrer. Ele pode caducar, ou seja, uma lei nova surge e ele se torna incompatível. Pode haver a contraposição, quando um ato novo com efeito contrário é editado. E, por fim, a renúncia, que é simplesmente quando a pessoa beneficiada abre mão daquele direito. No fim das contas, a grande questão é essa: entender essa fronteira, essa linha tênue entre a obrigação da lei e a margem de escolha do gestor é a chave para a gente entender a nossa própria relação com o Estado.